Alerta Geral. Deputados estaduais condenam notícias falsas sobre uma suposta nova cobrança da tarifa sobre o uso de recursos hídricos no Ceará. As informações com Carlos Silva. Os boatos sobre uma suposta nova cobrança do uso dos recursos hídricos levaram o governo do estado a emitir uma nota oficial para restabelecer a verdade em relação à política hídrica do Ceará. Um dos pontos da nota, que é assinada pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, COGE, destaca que não há cobrança nova para o uso de águas de reservas superficiais e subterrâneas e que a taxa existe desde 1996, está dentro do que determina a Política Estadual de Recursos Hídricos e o que houve, de acordo com a nota oficial do governo do estado, foi apenas a atualização da inflação do período compreendido entre março de 2019 e agosto de 2020, resultando no percentual de reajuste de 4,18%. O assunto ganhou repercussão nesta quinta-feira no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado estadual Romeu Aldigueri, do PDT, condenou a mentira espalhada pelas redes sociais de que o governo do estado estaria impondo uma nova cobrança para o uso da água. O mesmo tom do discurso foi adotado pelo deputado estadual Heitor Ferrer, que mesmo dizendo que era um parlamentar de oposição, não poderia silenciar diante da falsa notícia que circulava na internet. Heitor lembrou que a Política Estadual de Recursos Hídricos foi instituída no primeiro governo Tasso Gereissati, como uma medida para conscientizar a população sobre a importância do uso racional da água. Com informações dos bastidores da Assembleia Legislativa, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Tem mais sobre esse assunto. Agora conosco o secretário de Recursos Hídricos do estado do Ceará, Francisco Teixeira. Secretário, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. O senhor acaba de ouvir esse relato do nosso repórter Carlos Silva, falando sobre a polêmica que gerou também na Assembleia Legislativa essa onda de boatos. Quer dizer, para os nossos ouvintes, internautas, para quem mora no interior do Ceará e também tem atividade produtiva e precisa dessa água, não há cobrança nova, apenas foi atualizada a tarifa sobre o uso de recursos hídricos. Bom dia, secretário. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto Almeida, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. É um prazer estar mais uma vez aqui com todos vocês. Como foi colocado aí, né, pela reportagem de vocês, muito bem feita, né, resumida, sucinta, muito objetiva. A cobrança foi instituída no governo Tasso Gereissati em 1996. Começou a pagar água a CAGES, que representa o setor de saneamento, começou a pagar a indústria, né, que consome água bruta, e logo em seguida, e mais precisamente em 2001, ou seja, há 20 anos, a agricultura irrigada iniciou um pagamento simbólico, pedagógico, que abrange basicamente grandes empresários do agronegócio, até porque os pequenos irrigantes têm, pelo decreto, pequenos irrigantes são isentos. E irrigantes médios, muitos não são nem cobrados, porque o valor é tão irrisório. Para lhe ter uma ideia, a fatura mensal chega a R$ 30 o ano, né? Porque o irrigante irriga 6, 7 meses. Então a COGE, quando manda mais dos açudes públicos, dos açudes gerenciados por ela e o DENOX, manda a cobrança de 6 em 6 meses, tão pequena ela é. E os pequenos irrigantes médios, né, majoritariamente no estado, não são nem cobrados, mesmo o decreto obrigando a COGE a exercer a cobrança, porque a água é da Constituição. Pela Constituição Federal, quer dizer, a água tem 2 domínios. Dos rios estaduais, ela é de domínio do estado, como o rio Jaguaribe. Do rio São Francisco, por exemplo, um rio federal, é de domínio da União. E a Agência Nacional de Água, o próprio governo federal, né, que muitos desses deputados aí que falam são contra, são a favor, né, apoio ao governo federal. O governo federal cobra também desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, e é muito justa a cobrança, porque a água é um bem público, né, e precisa
a população perceber que ela tem um valor, porque senão ninguém controla o uso excessivo. O senhor fala sobre o caráter pedagógico dessa tarifa. Agora, nesse novo cenário aqui de 2021, nesses primeiros meses de 2021, secretário Francisco Teixeira, há preocupação sobre as reservas hídricas, como estão os reservatórios, principalmente que abastecem a região metropolitana de Fortaleza e as cidades do interior do Ceará? Olha, é só para você ter uma ideia, né, do custo da água hoje, que a gente oferta, né, à população para todos os usos. Nós vamos ter agora que, devido à previsão da FUNSEMI, que infelizmente está se concretizando, né, o mês de janeiro foi muito abaixo da média, fevereiro está sendo também, a previsão de março, abril a mesma coisa, infelizmente o ano de seca, as nossas reservas estão aí com um pouco mais de 15%, né? Ano passado nós chegamos no final da estação chuvosa com 25%. E em função dessa preocupação, nós já estamos, a partir do dia 20 de fevereiro, enchendo novamente o cinturão das águas e mais tardar, 1º de março, vamos abrir a comporta do cinturão das águas, ali no Cariri, né, no município de Missão Velha, no Riacho Seco, para endereçar água para o Rio Salgado, Rio Jaguaribe e até o Castanhão. Vamos fazer o teste final agora, não mais do canal que nós testamos, agora o teste da água no leito do rio, infelizmente num leito ainda seco, que a gente queria um leito um pouco úmido, mas como as chuvas são fracas, não provocaram ainda nenhum fluxo no rio, mas isso é um custo. A COGÉ tem lá uma equipe imensa hoje para gerenciar esse canal e vai designar várias equipes para gerenciar a água no leito do rio, medindo essa água, controlando o uso, para ver quanto chega no Castanhão e depois do Castanhão trazer alguma coisa para garantir Fortaleza por mais um ano, que é exatamente para não ter que trazer a água que os produtores rurais usam do Castanhão. Todo ano, numa grande seca, quando é preciso, a gente traz água do Castanhão para Fortaleza e gera um conflito entre os produtores rurais daquela região do Vale do Jaguaribe, né, e nós, porque eles não querem que a água venha para garantir o abastecimento humano de Fortaleza. Eles têm lá a razão dele, porque eles vivem daquela água. Mas para diminuir esse conflito, nós vamos trazer esse ano a água do São Francisco e de lá do Castanhão trazer para Fortaleza. Secretário Francisco Teixeira, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Programamos uma conversa com 15 minutos, mas infelizmente houve um atropelo aqui na agenda. Resumimos, em princípio, para esclarecer a população do Ceará sobre essa polêmica em relação à tarifa do uso de recursos hídricos. O secretário reafirmou que não há nova cobrança e a tarifa tão insignificante ao longo de 6 meses. A quem usa essa água, principalmente os pequenos produtores, pagam apenas R$30 ou R$30 por ano, mas é uma medida também aí no campo pedagógico para que nós tenhamos o uso mais racional da água. Em outra oportunidade vamos conversar e muito porque o senhor encerra essa entrevista com uma boa notícia, que é a chegada das águas do Rio São Francisco nos canais do Cinturão das Águas, na expectativa de que nós tenhamos essas águas aqui para ajudar no abastecimento da população do Ceará. Ao senhor secretário Francisco Teixeira, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Bom dia e muito obrigado a vocês por mais uma oportunidade.